Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de mais um livro que eu acabei de ler. O livro se chama O Mundo de Sofia. É um livro bem grande, ele é bastante conhecido também. E eu quero contar pra vocês, compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive lendo esse livro, certo? O livro é um romance, ele se passa na história da Sofia Amundsen, que é uma norueguesa que começa a receber algumas cartas. E nessas cartas são escritas um curso de filosofia pra ela, certo? Eu tô até aqui hoje com a camiseta da filosofia de bar. Mas enfim, esse curso de filosofia que é destinado à Sofia, ele é enviado por alguém que é do Líbano. E ao mesmo tempo que no livro acontece o desenrolar dessa história, com a Sofia descobrindo quem que viu as cartas para elas, o que aquele curso de filosofia quer dizer, ela descobrindo a filosofia, nós também somos expostos às ideias e principais pensadores de tais épocas da história. Então, ao mesmo tempo do livro que acontece romance, a gente tem também o mini curso de filosofia, certo? Eu não quero aqui falar muito hoje do romance em si, porque é uma coisa muito pessoal, eu acho. Eu nunca tinha visto uma ideia tão inteligente assim como foi feito com essa ideia do mundo de Sofia. Eu acho que vocês deveriam ler para realmente entender o que acontece nesse romance e como ele se desenrola, porque é uma coisa única. Eu acho que em vários livros que eu li hoje em dia eu não vi nada parecido. Eu tô aqui hoje para falar, na verdade, dos principais aprendizados que eu tomei lendo esse livro, certo? São 4 aprendizados e o primeiro deles é: não se habitue a esse mundo. Para começar esse ensinamento, o livro de Sofia introduz uma ideia que é basicamente o seguinte: quando nós nascemos como pequenas crianças, nós somos todos curiosos ao mundo, todas as coisas que nós experimentamos é algo novo, todos os sentimentos que a gente tem são inexplicáveis, todas as ideias que a gente tem são fantásticas, e nossa imaginação ela é sempre muito fértil. E ele faz uma analogia como se o mundo, o evento do mundo, é como se fosse um truque de mágica. Um truque de mágica onde o mágico retira um coelho de sua cartola. E esse coelho seria o universo. E na pelagem desse coelho, na ponta dos pelos, estariam as crianças, ou os filósofos, que são as pessoas que sempre estão vendo para além do que realmente acontece. E ao longo do tempo, quando você vai envelhecendo, você vai sempre deslizando em direção à base desse pelo do coelho, como se a gente simplesmente se acostumasse com o que está à nossa volta. E isso é uma coisa muito ruim ao ponto de vista de um filósofo. Ele também faz essa analogia entre filósofos e crianças, que as crianças são os maiores filósofos, porque uma ideia que Platão falou também, o primeiro passo para a filosofia é você olhar ao redor e se assustar, simplesmente se assustar com o que você vê. Aí assim você para e filosofa, enfim. Ele diz basicamente para que a gente nunca se habitue com esse mundo, porque se a gente se habituar a ele, a gente vai simplesmente parar de buscar os questionamentos sobre a nossa existência. A gente vai se acomodar e não ir atrás do que nós somos, que os seres humanos são, que é essa loucura que é o mundo que a gente vem, que a gente não sabe de onde, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe para onde vai. Esse é basicamente não se habitue a esse mundo. O segundo aprendizado é o de não tire conclusões precipitadas. Não seja Juninho de você tirar uma conclusão, de você fazer uma afirmativa, bater o martelo sem antes analisar o sistema inteiro. Existem diferenças entre você pegar um fato isolado, analisar ele como único, do que você analisar o sistema inteiro como completo. E existem vários sistemas no nosso mundo hoje em dia. Basicamente tudo é composto de sistemas. O nosso corpo tem vários sistemas. A nossa sociedade é composta de sistemas. Os nossos planetas, a biologia, os seres vivos são compostos de sistemas. E quando a gente entende eles, tudo está conectado. Uma coisa que acontece de um lado do sistema vai impactar sim uma coisa que vai acontecer o sistema por completo. É tipo o nosso corpo. Se alguma parte do nosso corpo não está bem, se existe uma unha te machucando, o teu corpo inteiro vai sofrer com essa coisa. Então é um fato, só que a gente precisa também ver como ele se relaciona com o sistema inteiro. Aí sim a gente pode bater o martelo e tirar uma conclusão. E o nosso mundo ele é tão relativo, existe uma própria teoria da relatividade que diz que até o tempo é relativo, que a gente precisa ver toda a imagem do universo, como é que as forças atuantes nele vão resultar nas ações do universo, que é muito
burro e insensato você tirar uma conclusão sem antes analisar o sistema inteiro. Analisando o sistema, aí assim a gente vai conseguir entender por que as coisas acontecem, por que as coisas realmente são assim. O terceiro princípio é o de tudo sempre tem dois lados. Esse princípio ele se comunica muito com o princípio anterior de não tirarmos conclusões precipitadas, no sentido de que para a gente tirar uma conclusão, a gente sempre deve analisar as coisas. E como a própria teoria da relatividade diz, tudo é meio relativo se tu for parar pra pensar. Então se eu vejo uma coisa daqui e tu vê essa coisa de outro jeito, a gente vai ter duas opiniões discernentes sobre a mesma coisa. Só que essas opiniões elas são erradas? Não. Elas só são verdades para aquele ponto de vista. É como se todas as verdades que a gente falasse, elas são meia verdade, certo? Por exemplo, antes de nós nos estressarmos com alguém, a gente deveria muito bem ver o outro ponto da pessoa, porque aqui você está vivendo a sua vida de um lado da história. Aí você vem uma outra pessoa vivendo a vida de outro lado da história. E se você só tem o teu lado da história, como é que tu vai conseguir achar o meio, achar o equilíbrio, achar a excepção, a virtude, como diria Aristóteles? Então, se tu conseguisse analisar o sistema inteiro, ver que existem dois lados e tirar a conclusão, fazer a ação de um jeito mais equilibrado possível, esse seria o ideal. Um extremista, ele só é extremo porque ele não conhece o outro lado. Claro, não estou generalizando aqui, mas é muito difícil uma pessoa que conhece os dois lados, ela vai querer tirar uma situação extrema de um lado do outro, certo? Isso em várias coisas que pode ser aplicada, em crimes, por exemplo. Crimes são algo muito delicado, mas imaginem como é que você vai culpar uma pessoa que quebrou uma lei, uma coisa horrível que é quebrar uma lei, mas para alimentar seus próprios filhos. Quem seria tão cruel a esse ponto de condenar uma pessoa que rouba só para alimentar os próprios filhos? Imaginem, gente, quantas coisas a gente realmente poderia resolver se nós víssemos os dois lados da história. Se tu fosse empático, a própria empatia é literalmente isso. Você se colocar, além de se colocar, é tu pensar com a cabeça da outra pessoa. Quantos problemas você resolveria, quantos atritos você evitaria pensando com a cabeça da outra pessoa, vendo os dois lados da história. O quarto princípio e último é um pouquinho mais complexo. O bem e o mal estão sempre atrelados. Imagine o seguinte: bem, a definição de bem e a definição de mal são coisas completamente humanas. Nós que damos esses valores, essas etiquetas, essas significações para as coisas. Então, se algum evento X aconteceu, somos nós, os seres humanos, que vamos falar se algo é bom ou ruim. Para a natureza, por exemplo, sem o ser humano, não existe algo bom ou ruim. A natureza simplesmente é. Ela não tem esse quesito de bom ou ruim. E nós, seres humanos, a gente sempre é muito apaixonado por nós mesmos. Então a gente sempre tenta achar alguma coisa que reflita a nós nos eventos que acontecem. Por exemplo, se acontece algum acidente que a gente vai julgar como ruim, porque você está colocando a sua própria saúde em risco, sua própria vida em risco, você poderia ter morrido, você compromete sim a sua saúde, mas esse acidente ele poderia ser algo que mudou completamente a rotina da pessoa que sofreu esse acidente, e ela começou a olhar a vida de um jeito muito mais belo e aproveitar os pequenos momentos e as pequenas coisas que a vida lhe dava. Outro exemplo são os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente vai quebrar cara, ou a gente vai colocar confiança demais na pessoa, ela vai nos trair, ou ela vai nos ensinar uma coisa que não é tão legal, ou às vezes nem ensinar. Mas até essas experiências ruins, elas podem ser vistas como coisas boas, como aprendizados e como coisas que você precisava ter passado por isso. É só essa mudança sutil de você encarar as coisas, é como se tu colocasse óculos diferentes para ver as coisas, ao invés de etiquetar uma coisa como ruim ou má, você pode simplesmente escolher o que ela te representa, porque tu pode achar motivo para que aquela coisa seja boa ou seja má. Esses são os 4 princípios, 4 aprendizados que eu tomei lendo esse livro. Gente, eu recomendo muito, é um livro muito bom. Ele é um ótimo livro para introduzir a filosofia também, para quem gosta dessas coisas. Eu me diverti muito lendo o livro e espero que vocês também tenham gostado desse vídeo, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer ideia que vocês tenham para compartilhar, me chamem no Instagram, que eu sempre deixo na descrição. Tem a barra dos comentários também. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.